Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, domingo, dia do Senhor, nós estamos vivendo na liturgia a dedicação da Basílica do Latrão. Na nossa homilia, nós vamos explicar o que é essa dedicação da Basílica do Latrão. Nós estamos com o evangelista João, no capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção do templo, deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desde o século IV, o Palácio do Latrão, de propriedade da família imperial, tornou-se a habitação particular do Papa, Palácio de Latrão. A basílica adjacente, dedicada ao Divino Salvador, foi a primeira catedral do mundo. Aí se celebravam especialmente os batismos na noite da Páscoa. Mais tarde, dedicada também aos 2 santos, João Batista e João Evangelista. Esta basílica foi considerada por muito tempo, mãe de Roma, e nela se realizaram as sessões dos cinco grandes concílios ecumênicos. Então, a Basílica do Latrão, lá em Roma, hoje é ainda a Catedral do Papa. Lá no século IV era a residência da família imperial. A igreja conservou esta memória por ser a Catedral do Papa. O evangelho proposto para esta festa nos remete ao contexto da festa da Páscoa, que enchia Jerusalém de peregrinos. Eles vinham de todas as partes. Era a principal festa dos judeus, pois ela lembrava a libertação do povo, libertação da escravidão no Egito. O povo ia para celebrar esta libertação. Com o passar do tempo, esta festa deixou de ser a festa do povo, festa de libertação, e se tornou, por parte das lideranças, inclusive religiosas, um momento de exploração. E os pobres, não fogem a isto, eles eram explorados também. Então Jesus, estando lá, fica indignado. Ele está na festa, estando já próxima à sua Páscoa. Ele vai ver que o templo foi transformado num lugar de comércio, com vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas sentados. Os pobres, para se redimir, então compravam pombas, pois não podiam levar um boi, e com a oferta das pombas cumpriam os ritos de expiação e purificação prescritos pela lei de Moisés. Indignado, o que Jesus faz? Vendo a casa de oração, o templo que devia ser lugar de encontro, de comunhão, totalmente transformados em comércio, ele pega um chicote, faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo.
Na verdade, aquele tipo de celebração, o que estava acontecendo, proporcionava enormes riquezas à cidade, sustentava a nobreza sacerdotal, o clero daquela época e os empregados do templo. Jesus toca o ponto nevrálgico. Qual é? O sistema econômico do templo, com seu enorme afluxo de dinheiro, procedente de todo o mundo, conhecido que era, então, na verdade, fonte de exploração. Ao expulsar os comerciantes do templo, provocava duas reações. Primeiro, nos discípulos, vendo em Jesus um reformador da instituição, um reformador do templo. O zelo por tua casa me consome. Nós sabemos que, na verdade, Jesus não é um reformador, mas aquele que vai eliminar, por assim dizer, substituir o templo com a sua morte e ressurreição, tornando-se assim ele próprio o lugar definitivo do encontro da humanidade com Deus, na pessoa de Jesus ressuscitado. A segunda reação é dos dirigentes do templo, que se sentem lesados com a atitude de Jesus e vão perguntar, com que autoridade, que sinal o Senhor dá para poder agir assim? A resposta de Jesus é clara, é a sua morte e sua ressurreição. Estes serão os grandes sinais, sua morte e ressurreição. O que ele diz? Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Estamos aqui no centro do evangelho deste dia. Jesus não só aboliu os sacrifícios do templo de Jerusalém, ele decretou a falência, ele decretou o fim do templo com a pessoa dele. É através do seu corpo morto e ressuscitado que se encontra com Deus, então, para celebrar a Páscoa da libertação. A Páscoa que todos nós vamos fazendo cada dia. Ele não compactua com uma religião que massacra, que explora os pobres, ainda que isso seja feito em nome de Deus. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o grande desafio para as nossas igrejas hoje: separar religião de comércio. Religião não é negociata, toma lá, dá cá. E, lamentavelmente, na nossa igreja e em quantas igrejas vão inventando tantas artimanhas para tirar dinheiro do povo, quando todas as comunidades deveriam ser conscientizadas do dízimo para viver do dízimo e não viver disso, daquilo, de rifa, de bingo, de tantas coisas, né, de tantas invenções para angariar dinheiro, que a gente muitas vezes nem sabe para onde vai. Como fazer? O que pensar disso? Jesus, o templo definitivo, o lugar do encontro com Deus. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Aleluia, aleluia.